Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que Deus nos dê graça. Estamos aqui postando esse vídeo, irmão, para falar sobre a respeito da verdade, que talvez muitos não estejam sabendo, né? O motivo de eu não estar congregando aí com vocês que faz parte deste rebanho, e vocês vão saber por que eu não estou, né? Porque hoje em dia está havendo inversão de valores. A verdade está se tornando mentira e a mentira está se tornando verdade. O diabo tem entrado no meio do povo e está colocando isso, né? Então nós vamos falar aqui a respeito da verdade. Esse vídeo é para vocês fazerem uma coisa que a igreja primitiva fazia, que nós não estamos fazendo. Quando há uma profecia, né, um ou dois profetizem e outros julguem. A gente às vezes recebe uma profecia dentro da igreja e aquela profecia causa uma certa confusão, espírito de engano tomando conta, espírito da carne tomando conta, e as pessoas não julgam, né? E fica o dito por dito, é a verdade se torna mentira, a mentira se torna verdade. Mas antes de eu falar a respeito disso, que vocês vão entender, gostaria que vocês ficassem bem atentos, que vocês vão saber de coisas, tá entendendo? Que vocês não estão sabendo. Muitos aí creem que tem muitos homens e muitas mulheres de Deus, mas que não estão atentos ao que está acontecendo dentro dessa congregação. Mas gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo do 8 ao 10. Veja o que a Palavra de Deus diz. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esta é a palavra que a Bíblia nos traz hoje, mas gostaria de ser bem breve para poder trazer todos os assuntos aqui. Irmãos, sou um filho pródigo, entendeu? Abandonei o ministério e fui para o mundo. No mundo a gente faz tantas coisas, tá entendendo? Pequei contra a minha casa, pequei contra a minha esposa, pequei contra tudo. Pequei contra Deus, pequei. Mas como um bom filho pródigo, tá entendendo? O desejo do meu coração, Deus tocou para me retornar. A minha casa vivia aqui há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Era cheio de colegas, tinha um varandão aqui, a gente ficava jogando a noite toda, buraco, dominó, ficava jogando todo. E aquilo foi me incomodando de uma tal maneira. Uma certa feita eu conversando com a minha esposa a respeito disso, e ela começou a falar, rapaz, tem que parar com esse negócio de você estar aí, você é um homem que sempre gostou de estudar a Bíblia, você é um homem que tem ministério, você é um homem que Deus já te chamou, você já guiou o rebanho, e você está aí perdendo muito tempo. E aquilo me chamou muita atenção, e realmente como eu sou feirante, quando eu ia para a feira, quando eu vou para a feira, sempre eu vejo os irmãos indo para a escola dominical. Aquilo me bate maior saudade. Eu ficava ali meditando, rapaz, estou perdendo muito tempo aqui, preciso retornar. E coloquei o propósito no meu coração, juntamente com a minha companheira, de nós retornarmos ao aprisco, né? Porque veio o arrependimento. O filho pródigo, quando ele coloca o desejo de retornar à casa do pai, porque houve nele o quê? O arrependimento. Está vendo que no mundo, quando a gente sai da casa do pai e infiltra no mundo, a gente deixa o Egito se aproxima da gente, a gente começa a cometer várias coisas. E não foi diferente comigo. Cometi vários erros, vários pecados, mas houve em mim arrependimento. Coloquei no meu propósito, coloquei no meu coração o desejo de descer à casa do oleiro, pedir perdão ao pai e retornar ao aprisco. E assim foi feito. E assim Deus começou a trabalhar de uma maneira tremenda. E como minha casa vivia cheia de colegas jogando, a gente ficava a noite toda jogando, dia, noite, às vezes 7 horas da manhã já tinha pessoas aqui me chamando para a gente, já perdendo muito tempo ali. Mas
Deus fez uma obra. Quando a gente colocou o desejo verdadeiramente de retornar ao Cristo, Deus trabalhou de uma maneira tão profunda. E aquelas pessoas que ficavam aqui, elas desapareceram. Desapareceram. Então o mover de Deus já começou aí. Sumiu fulano, sumiu Bertano, sumiu todo mundo. E Deus trabalhou. O caminho ficou livre para me regressar, para me retornar ao aprisco. Então sentei junto com a minha companheira e falei com ela, para onde a gente vamos retornar? Tá entendendo? Aí ela falou assim, ó, é melhor a gente retornar para a igreja aqui próxima à nossa casa, até porque a gente tem que levar os nossos netos, nossos filhos, tá entendendo? Para Deus nos levantar, vamos aí, orando a Deus, pedindo a Deus. Aí ela colocou um propósito, vamos ali naquela igreja. Começamos a ir para a consagração, consagrar a nossa vida, para que Deus possa nos renovar e nos levantar, nos dar força espiritual. E assim foi. Começamos a ir, consagração, os cultos de doutrina, os cultos aos domingos, um dia de cultos seculares. Sempre procurando chegar no horário certo, porque sempre buscando a Deus. Mas não é esse o assunto aqui. Veja só, o assunto maior é que vocês vão saber de algo que está acontecendo dentro da igreja, que a verdade está virando mentira e a mentira está virando verdade. Isso vocês vão saber, que eu vou falar aqui, porque eu vou falar mesmo. Eu sou homem de profeta de Baal, não. Tenho os meus pecados, preste bem atenção. Pequei contra Deus, pequei contra a minha família, pequei contra a minha casa. Arrependi-me do meu pecado, pedi perdão a Deus, me reconciliei com a minha esposa, pedi perdão à minha esposa, me reconciliei com a minha família. Amém? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. A Bíblia também diz, a palavra de Deus também diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Pronto, tudo bem. Vocês vão entender uma coisa profunda que vocês não estão sabendo. Então começamos caminhando. Começamos a caminhar aos cultos. Fui muito bem recebido pelo pastor da igreja, por irmãos jovens ali, de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que tem mulheres e homens de Deus ali comprometidos. Tem pessoas que eu amo de paixão ali, pessoas que eu vi Deus trabalhar, eu vejo Jesus na vida dela, pessoas que são convertidas. Já até falei para essa pessoa que Deus, ele trabalhou na vida dela de uma maneira que eu vejo Jesus na vida dela. Entendeu? Mas tem pessoas da carne. Quando o filho pródigo volta, o irmão da carne, você presta atenção na parábola do filho pródigo, que o irmão da carne não recebeu bem, não digeriu muito bem o retorno dele, não. Então tem os irmãos da carne, os irmãos carnudos, tá entendendo? Que não me recebeu bem. Mas vocês vão entender muita vez. Então comecei a caminhar. Então, na caminhada, o pastor me dava oportunidade para louvar um louvor. Ele gostou muito da maneira que eu canto o louvor da harpa. Ele sempre me dava oportunidade para me trazer um louvor da harpa. Não sou cantor evangélico, mas gosto muito do hino da harpa, até porque não tem tanta heresia quanto os hinos seculares de hoje em dia. E de vez em quando ele me dava uma oportunidade para trazer uma palavra, e isso foi incomodando certos profetas de Baal, que tem ali, que eu provo que é profeta de Baal. Começou a trazer profecias. Veja, eu me arrependi do meu pecado. Confessei meu pecado a Deus. Me reconciliei com a minha esposa. Me reconciliei com o meu lar. Está entendendo? Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Veja só. E ali se levanta uma profetisa que se diz profeta de Deus. De Deus não. Isso eu provo na Bíblia que aquela profecia não é de Deus. E começa lá a querer defender posições. Não sei que cadeira ela está guardando para quem. Talvez para um parente, para a família, para alguém, a pessoa que ela gosta. É guardião das coisas de Deus. Está entendendo? Começou aqui naquela cadeira, levantando. Olha a profeta que se levanta para fazendo um show na igreja. Porque esse lugar aqui não pode deixar, não pode dar oportunidade, esse tipo de profecias assim. Quer dizer, o pastor da igreja está lá, ele é o anjo da igreja,
que doutrina a igreja, agora a profeta está doutrinando o pastor e doutrinando toda a igreja. Que não pode dar oportunidade. Ainda a profecia, olha como a profecia é cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de seta e cheia de carnalidade. Para falar assim devagarzinho, para falar sem ofender. De carnalidade, que é carnal. Tá entendendo? E começa ela a falar, não é pra, deixa que ficar com raiva que fique, que não é para dar oportunidade. Eu ouvi aquilo e fiquei na minha, quieto, calado. Cheguei em casa, as minhas lágrimas desceu. Passei a noite sem dormir, orando, entregando na mão de Deus e dizendo, Senhor, eu confessei os meus pecados a Ti. Eu me reconciliei contigo, eu me reconciliei com a minha família, pedi perdão a Ti. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. E comecei a caminhar, mesmo assim com aquele problema, deixei aquilo, vi que é uma coisa carnal, uma coisa do adversário. E na caminhada, meu desejo sempre é ir para a casa do Senhor e dar fruto. E um dos colegas meus que ficava jogando comigo, comecei também a estimular ele a nós caminharmos. E ele foi lá e sentiu o desejo no coração de aceitar Jesus. E foi comigo, chegou quando teve um culto lá, ele falou para mim, poxa, eu ia aceitar Jesus hoje, estava com o coração disposto a aceitar Jesus hoje. Mas não teve apelo, não aceitei. Eu digo, tá, tudo bem. Aí eu conversei com um irmão, minha esposa também conversou com um dos irmãos lá da igreja. No outro culto teve o apelo, ele foi e aceitou Jesus. Esse camarada aceitou Jesus. Então acontece o seguinte, ele é da comunidade, todos sabem os defeitos e os erros dele, mas uma das coisas que esses profetas de Baal não sabem é que a salvação ela é um ato, a libertação é um processo, certo? Então, num outro culto que teve lá que ele foi, começou a caminhar, não, a mulher teve um revelation, que revelação de Deus não é. Revelação de Deus não é. Teve um revelation lá, trouxe um mistério lá, que tinha tomate podre dentro da igreja. Aquele camarada tomou aquela palavra para si e ficou aborrecido, não quis mais para a igreja. Eu nem tomei aquela palavra para si, porque eu sei que aquela coisa é carnal. Aquela coisa da carne. Até porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus não faz isso. Tá entendendo? Carne faz. Espírito de Baal, espírito de Jezebel é que mata profeta, que mata homem de Deus, que faz isso. Essa pessoa precisa se converter. Então, tudo bem. O camarada parou, não quis mais caminhar. Poxa, quer dizer, a casa de Deus, a casa do Senhor, que é o lugar para receber as pessoas feridas, com seus erros, com seus pecados, para lá, através da palavra, se converter. E lá tem um pastor, tem um anjo da igreja para orientar, para dar força, para alimentar, para se libertar. O profeta jogou fora. Tudo bem, vamos lá. E comecei a caminhar. Só que acontece o seguinte, nos cultos de doutrina, o pastor trazendo uma palavra, ele fez um comentário lá a respeito sobre salvação e entra num assunto, eu trouxe uma palavra lá, Jesus não diz o dia e a hora da sua vinda. Mas se estudarmos a palavra de Deus, claro que não é revelado o dia e a hora, mas não é bem assim. Ele traz detalhes do momento. E nós vemos que está acontecendo isso. E essa mulher tomou, talvez, essa profetizinha, a filha, tomou aquilo dizendo que eu estou pregando heresia na igreja. Eu creio que deve ser por isso. Porque ela não conhece a Bíblia, porque se ela estudar esse texto aqui, não precisa nem estudar esse texto comigo. Pega a Bíblia, leia. Estude sobre Jesus profetizando sobre a videira. Estude sobre geração de 70 anos. Tá entendendo? Passando disso é cansaço e enfado. Vai estudar. Então pega vídeo, já que não gosta de ler Bíblia, porque profeta que lê Bíblia não faz o que ela faz. Se ela não gosta de Bíblia, pega os vídeos no YouTube, vai lá no YouTube e vê gerações. Jesus falando, nós somos a última. Vai lá, baixa no YouTube lá. Nós somos a última geração. Vai aparecer vários vídeos de pastores ensinando isso que eu comentei lá. Então ela disse que eu estava pregando, distorcendo a palavra de Deus. Ou seja, pregando heresia. Tá bom, heresia. Não conhece Bíblia, vai falar besteira.
A Bíblia diz que os nossos lábios proferem aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de conhecimento, vai trazer conhecimento. Se o teu coração está cheio de tolice, só vai trazer tolice. Faz um comentário lá na igreja. Pastor, para se batizar não tem que se preparar. Meu neto estava doido para se batizar. Quando ele ouviu essa palavra, começou a chorar na igreja, dizendo que não queria se batizar. Vai ler a Bíblia, minha filha. Tem que se preparar. Se você ler a Bíblia, se você tivesse lido a Bíblia, você não falaria uma tolice dessa. Veja que João Batista ele pregava o evangelho do arrependimento. Está entendendo? As pessoas ouviam a palavra, se convertiam, aceitavam a palavra, a mensagem da cruz. E naquele mesmo momento ele batizava. Salvação é um ato, libertação é um processo. E ali ele tem um pastor para orientar, guiar. Está entendendo? Quando aquele eunuco vinha numa carruagem, no livro de Isaías, o Espírito Santo de Deus falou para Filipe, vai lá. E Filipe levou a palavra para ele, pregou, aproveitou que ele estava lendo o livro e falou, entende tu, puxou o assunto com ele, entende tu o que lê? Ele falou assim, não entendo porque não tem ninguém que me explique. Filipe explicou para ele, tá entendendo? E aquele camarada sentiu o desejo de se batizar na mesma hora. Filipe foi e batizou. Filipe não perguntou se ele estava em adultério, se ele fazia isso, se ele fazia aquilo, tá entendendo? E batizou. Vai fazer esse tipo de comentário sem conhecimento, entristecer os outros, não. Não conhece nada de Bíblia. É profeta, hein? Profeta da carne. Profeta de Deus não é. Não é. Eu vou provar biblicamente que não é. Tudo bem. E nisso foi. Na sexta-feira, ela trouxe uma profecia que me arrasou. Me humilhou dentro da igreja. Eu fiquei quieto. Na outra sexta-feira, ela trouxe praticamente a outra mesmo. Agora, só que eu observei que numa dessas sexta-feira, a minha esposa não tinha ido na igreja. Na outra sexta-feira, que a minha esposa também não foi na igreja, ela também trouxe a mesma profecia, ainda pior ainda. Deu um show, um espetáculo na igreja. Ainda dando uma de coitadinha. Quer dizer, ela profetiza e a mãe passa pano quente. Ela profetiza e a mãe vem. Olha, depois dessa profecia minha filha vai ser perseguida. No outro culto ela estava com aquela cara de coitadinha e choramingando. Como ela ofendeu, ela humilhou, ela falou da carne, que ela sabe muito bem que falou da carne. Tá entendendo? Deve estar com um conflito dentro de si e dando uma de coitadinha. Quem vai se levantar contra essa menina? Eu me levantei? Fiquei quieto, chorando aqui, com Deus, entregando a mão do Senhor. Olha, presta atenção. Eu estou com o coração contrito, arrependido dos meus pecados. Se eu estava no mundo, se eu matei, se eu fumei, se eu adulterei, se coisa, eu me arrependi. Tá entendendo? Se, porventura, eu fiz isso tudo, e você chegou lá, fumar é pecado, isso, adultério é pecado. Eu sei que adultério é pecado. Eu sei que fumar é pecado. Eu sei os meus espinhos na carne. Eu conheço isso tudo, filhinha. Tá entendendo? E os meus pecados, eu me arrependi diante de Deus. E os meus espinhos na carne que ainda eu tenho, eu estou orando a Deus para me dar a vitória. Tá entendendo? Agora o Espírito que em você habita, que você pensa que é de Deus, profetizando isso, então esse Espírito está contradizendo a Bíblia? Que confusão é essa? Esse é o Espírito Santo de Deus? Se eu me arrependi do meu pecado, se eu me reconciliei com Deus, se eu me reconciliei com a minha esposa, me arrependi, pedi perdão, a Bíblia diz, a palavra da verdade diz que nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Agora você com espírito de acusação, espírito da carne, porque talvez você conheceu algum dos erros que eu cometi, alguma falha minha, você sabe, mas é espírito, esse espírito aí, sabe qual é? Que a igreja tem que saber, e você, igreja, vocês é que vão julgar essa profecia. Esse espírito é espírito de vingança, sabe por quê? Essa profetisa se levantou isso? Porque ela tem uma rincha com a minha esposa, com o meu filho, talvez comigo. Eu nunca fiz nada, nem tenho intimidade com essa menina, nem com a mãe dela, nem fede, nem cheira pra mim. Tá entendendo? Nunca tive... Tá entendendo? Mas ela guarda uma rincha porque ela deu um tapa no meu filho. Meu filho mandou a mão na lata dela também e houve esse conflito. Ela guardou essa mágoa.
Tá entendendo? Agora, quando eu fui para a igreja, ela começou a profetizar dessa forma. Espírito de vingança. Tá entendendo? Não me recebeu bem. Fui recebido por os irmãos lá, pastor da igreja, todos fui recebi muito bem. Mas a mãe e a filha não me recebeu bem. Nem recebeu minha esposa, nem a paz do Senhor dava. A Bíblia diz: seguir a paz com toda é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. Ela não recebeu bem. Todos os irmãos vinham, cumprimentavam com alegria. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados e retorna ao aprisco, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, ficam alegres. Pô, o cara era matador, hoje aceitou Jesus, está aqui conosco, servindo a Deus. O cara era adúltero, o cara era isso. Fica alegre. Não, ela não. Ela começou agora a defender o banco da igreja. Porque talvez está aguardando para um parente, para alguém, porque não pode, é guardião das coisas de Deus agora. Só que ela não conhece Bíblia para falar esse tipo de besteirol. Você sabia que dentro da igreja não tem lugar santo dos santos mais não? Tanto lá no altar, onde tem um púlpito lá, quanto lá no salão da igreja, tudo é lugar santo, filho. Se eu não posso sentar lá no púlpito, ou não posso sentar ali numa cadeira daquela que está ali na frente, eu também não posso sentar no salão. O santo do santo foi na época da lei que existia o santo do santo. Né? Os pecadores levavam o sacrifício no altar, tá entendendo? E o sacerdote, e o sumo sacerdote é que entrava lá no santo do santo para interceder pelo pecado do povo. Só que o véu, meu amor, se rasgou. O véu se rasgou. Jesus foi o sacrifício por nós. Hoje, qualquer pecador, o pior espécie do pecador, que se arrepender do seu pecado, ele tem acesso ao trono de Deus. Fica você guardando banquinho para quê? Porque teu parente, teu namorado tem isso, tem aquilo, para você guardar para isso, o teu parente, que você quer naquele lugar, porque você é que dirige a igreja. Você é que rege a igreja. Não é o pastor da igreja, não é o anjo da igreja que doutrina a igreja. É só as profetadas. Tá? Não pode sentar aqui, não pode pegar no microfone. Não... Quer dizer, eu me arrependi do meu pecado, cometi tantos erros, me reconciliei. O pastor me dá a oportunidade, pega no microfone. A profeta mãe se levanta que pessoas que têm vício não podem pegar no microfone, que esse microfone custou R$1.000 e que blá 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 blá. Quer dizer, tá, o cara que pecou, que fez isso, se arrependeu, tá pegando o microfone para trazer a palavra de Deus, não pode pegar. Mas espírito de rebeldia pode. Espírito de contenda pode. Pessoas que estão com espírito de contenda, espírito carnal pode. Não estou entendendo mais nada. Tá entendendo? E esses profetas, cadê os frutos desses profetas? Nos cultos de doutrina não estão. Não estão. Culto de consagração não estão. Eu fui numa consagração lá, inclusive essa profetisa menor, que se diz profeta de Deus, é a serva de Deus, amém. Profeta de Deus, sinto muito, mas de Deus não. Profeta de Deus, essa profecia, né? Se você tem o dom da profecia, você está desprezando o dom da profecia que há em ti e está dando lugar ao espírito da carne, profetizando a minha vida. Porque eu tive aí, e eu estava pedindo uma resposta a Deus, uma profeta, que tem profeta aí de verdade, uma profeta, isso é profecia de verdade. Eu estava pedindo uma resposta a Deus, e essa profetisa que tem aí, ela não sabe da minha vida não, tá entendendo? Ela não sabe o que estava desejando no meu coração. Deus usou ela para me revelar tudo que estava o desejo do meu coração. Isso é profecia de verdade. Ela não revelou a minha vida, não veio profetizar a minha vida, querer me envergonhar na igreja não, porque você quis me envergonhar. Mas a tua máscara vai cair, tá bom? Deus vai agir contigo, não é eu. Deus vai agir contigo. Fui numa consagração e essa menina está dirigindo. Consagração é 10 horas da manhã. Amém. Eu já dirigi consagração várias vezes. Era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. E estava lá
o horário certo. Ela já chegou em 10 horas a consagração. Ela chegou às 10h30, 10h40. A Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Veio justificando que estava arrumando a casa e chegou atrás. 10 horas a consagração. Tudo bem. Justificando que estava arrumando a casa, blá, 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 blá. Chegou lá, com um remela no olho ainda, que dormindo ainda. Chegando atrasado 10 horas da manhã. Tá bom, não estou aqui para fazer isso, é coisa com ela mesmo. Mas como ela gosta de envergonhar os outros, vamos lá. E lá, dirigindo a consagração, cantou uns louvores lá, tá lá, a igreja com meia dúzia de pessoas, o pastor tá lá na igreja, tá lá, juntamente com a minha esposa. E o pastor tá lá e ela cantou uns louvores, não sabia o que fazer, começou a encher linguiça, que de palavra de Deus não conhece, sabe? Profetizar, né? Abrir linguão desse tamanho para profetizar a vida dos outros, sabe? E pior que esse tipo de profeta só profetiza maldição, a não ser para as pessoas que ela gosta. As pessoas que ela gosta, ela vai trazer a profecia de exaltação. Exaltação. Olha, profecia bíblica, meu amor, você tem que conhecer paracreteologia. Para você ser profeta, você tem que conhecer Bíblia. Então não venha me dizer que você é profeta, que você não conhece paracretologia. Para você ser profeta, você tem que conhecer que profecia maior é a palavra de Deus, é a Bíblia. A profecia maior é isso aqui, ó. Profecia maior. O que ergue, o que guia a igreja é isso aqui. Isso é que guia a igreja. E isso daqui é o anjo da igreja que tem que doutrinar homens de Deus que conhecem Bíblia, que doutrina a igreja. A profecia, você que tem o dom de profecia, é para exortar. Você sabe o que é exortar? Estude sobre o que é exortar. Consolar e edificar. Tá entendendo? É só isso. Não é para doutrinar a igreja. Para dar ordem, pastor, para dar ordem nas irmãs que estão na frente. Não pode pegar no microfone, não pode deixar. Não dê. Ainda, olha a profecia. Que é tão... Não vou falar... Carnal. Pronto, carnal. Deixe, que fique com raiva, que fique. Eu vou ficar com raiva porque a irmã não vai me dar oportunidade. Olha só. Isso não é vingança, é ódio. Isso é Espírito de Deus. Se é Espírito de Deus, eu vou rasgar minha Bíblia e vou vender jornal lá na esquina, porque isso não é Espírito. Isso é carne pura, carnal, pelanca. Não vem dizer que é de Deus, não. Tem que se converter. Mas infelizmente, irmão, hoje em dia, cadê os Elias? Cadê? Cadê os João Batista, homens e mulheres de Deus que se omitem na hora dessa? Que não tomam a frente? Cadê os profetas de coragem para chegar lá, minha irmã? Você não pode fazer isso não. Mesmo que chega no canto com ela assim, você não pode fazer isso não. Isso é antibíblico. Mas tudo bem, não estou aqui para ensinar ninguém não. A pessoa está lá porque eu creio que Deus capacita. E eu passei essas informações tudo ao pastor que estava fazendo aqui. Inclusive eu sou muito grato à igreja, sou muito grato ao pastor, os irmãos que se disporam a vir fazer uma campanha aqui na minha casa, que é a pedido da minha esposa. Fizeram uma campanha aqui, a gente estava precisando se levantar, eles vieram aqui toda segunda-feira e falaram, bem, mas eu passei tudo isso. Pastor, estou passando por uma perseguição. Expus tudo isso a ele. Eu aguardei. Queria fazer um gabinete. Ia chamar a mãe e a filha comigo. E, ó, irmão, vamos resolver esse problema aqui. Ali era resolvido tudo. A gente se expressava. Tá entendendo? E pronto. Se reconciliava. E estava tudo pronto. Mas não. E o tempo foi passando. Aí, quer dizer, até as oportunidades, porque a profetisa acho que manda na igreja, até as oportunidades, o pastor me dava no culto que não tinha ninguém lá. Então, irmão, você não traz uma palavra. Parece que tamparam a minha boca, porque sabe que eu ia desmascarar. Não ia envergonhar não, porque eu tenho ética e conheço Bíblia. Mas ia provar que essa profecia ia fazer a igreja julgar se essa profecia era de Deus. Mas ele me deu a oportunidade quando ela não estava, porque culto doutrina não está, os cultos faziam mais num domingo, então, dando aquele show, aquele espetáculo. Emocionante. Irmão, vocês têm que ter discernimento, o que é espiritualismo, o que é espiritual e emocionalismo. Vocês estão se iludindo com emocionalismo. As pessoas vão lá, cantam com aquele emocionalismo e vocês estão confundindo com espiritualismo. Tem muitas músicas seculares do mundo aí que emociona, tá?
Se engana não, espírito de engano entrando dentro da igreja e vocês comendo alimentos que não são sólidos. Presta bem atenção. E começa, se profetiza a trazer agora perseguição. Mãe e filha. A irmã se levanta, presta bem atenção. Olha o reveleixo da mãe. Porque, como se Deus está revelando a ela, que tem aqui pessoas que estão fazendo oração contrária contra o pastor. Irmão, vai se converter. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. O pastor não está se preocupando com alguém que está fazendo uma oração contrária para derrubar o seu ministério. O pastor sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus não é Deus de confusão, não. Quando Deus revela, Ele revela com detalhes. Jesus, quando estava na mesa com os apóstolos, Ele falou assim, um de vós aqui é um diabo. Ele não deixou confusão, não. Quando começou aquele negócio, aquele conflito, será que sou eu? Você é Pedro falando, será que sou eu? Tiago, João, será que sou eu? Jesus falou assim, olha, aquele que põe a mão, olha o detalhe, aquele que põe o seu pão aqui no molho. Revelação é isso. Não é espírito de confusão trazer confusão dentro da igreja. Tá entendendo? Vocês têm que estudar a Bíblia para trazer revelation, espírito de contenda, espírito de confusão. Isso é coisa de Jezebel, que mata profeta, que mata homem de Deus. E fiquei até sabendo que vocês já são acostumados a fazer isso mesmo. Até agredir pessoas dentro da igreja, né? Mas estou eu aqui para julgar, não, né? E quer doutrinar a igreja com tuas profetadas, se achando mulher de Deus, se achando... Ainda diz que a minha filha vai ser perseguida depois dessa profecia. Quer dizer, fazem igual Eli. Os filhos de Eli, eles desprezavam as ofertas do povo, mas tu viu o final de Eli? Tu viu que eles viram, assistiram a morte dos seus filhos? E quando ele soube que os filhos morreram, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço? Presta bem atenção, vigia. Fica passando pano quente nas profetadas da tua filha, não. E te converte, peça perdão a Deus. Um homem de coração contrito, arrependido dos seus pecados, e você está perseguindo, envergonhando, cuspindo na cara dele, se levanta na igreja. Eu e minha esposa compramos um pandeiro para contribuir com a obra de Deus, porque no escuto de doutrina, no escuto de orações, os instrumentistas trabalham durante a semana. Sei muito bem disso. E não tem ninguém. A gente compramos um pandeiro para contribuir nesse, principalmente no escuto que esses profetas não estão. De vez em quando aparece por lá, mas não estão. As orações, a irmã está sofrendo lá sozinha. No escuto de terça-feira de oração, que era para um desses profetas, e essas que dizem que tem dom de revelação, está lá orando para Deus dar alimento, espiritualidade, não estão. Então a gente, para contribuir com a obra de Deus, compramos um pandeiro para contribuir. Mas ela não ficou satisfeita com isso, não. Ainda quis humilhar a gente. Sabe o que acontece? Se levanta num culto de domingo, tá ali minha esposa com pandeiro. Ela poderia até se levantar. Veja se isso não é espírito de Jezebel, se isso não é espírito do mundo, mundano. Veja se não. Ela poderia se levantar. Vamos fazer uma oração pelos instrumentistas da igreja. Senhor, abençoe os instrumentistas da igreja. Mas olha o detalhe. Vê se isso é coisa de Espírito Santo de Deus. Senhor, vamos fazer uma oração pelos instrumentistas da casa do Senhor. Senhor, olha a oração dela. Eu estou batendo pandeiro e minha esposa está batendo o pandeirinho dela. Senhor, abençoa o guitarrista da tua casa. Senhor, abençoa o tecladista da tua casa. Senhor, abençoa o baterista da tua casa. Entendeu? Isso não foi alfinetada? Isso não foi cuspindo na nossa cara? Quer dizer, a minha esposa estava batendo o pandeirinho dela, ela simplesmente, humildemente, eu com meu pandeirinho aqui, e ela falou isso com detalhe. Quer dizer que ela fez a oração pelo guitarrista, baterista e tecladista. A gente que estava batendo pandeiro não é da casa de Deus, não. Não é da tua casa. Nós somos instrumentistas, não. Tá entendendo? Agora, isso é mulher de Deus? Você diz que isso é mulher de Deus? É a mulher que é usada pelo Espírito Santo de Deus? Se é, meu irmão, então não conheço mais de Bíblia. Uma pessoa dessa não precisa se converter? Por quê? A filha dela teve um problema com o meu filho, guardou essa mágoa,
A igreja não está sabendo disso. Eu expus isso tudo para o pastor. O ministério está ciente disso, mas não tomaram nenhuma providência. Do bem. O problema é deles que não quiseram tomar nenhuma providência. Para mim não prejudicar a obra de Deus, eu prefiro me retirar. Tentei me retirar uma vez lá. Falei com minha esposa, vamos sair, porque eu acho que está prejudicando a igreja de Deus. Porque Deus me levantou para ser homem de Deus. Homem de Deus. Homem com atitude que obedeça a isso. Eu estou orando a Deus para isso. Que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eu guiei rebanho, eu doutrinei a igreja. Tenho experiência sobre isso. Profeta que profetizava antibiblicamente, chamava ele no canto, para não envergonhava não, mas chamava ele no canto. Ou quando ele queria escandalizar a igreja, eu descia a lenha. O profeta, quando quis disturbar a mocidade, eu baixei a lenha. Eu conheço. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então não venha me dizer que o Espírito Santo de Deus falou sobre a tua boca que não falou, meu irmão. Vai se converter, vai buscar Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Vocês estão usando Deus. Deus não está te usando, não. Presta bem atenção. E eu sei o que eu estou falando. Uma das coisas que eu tenho o maior medo é blasfemar contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir as coisas que o Espírito Santo de Deus está fazendo a outro ou ao diabo. Você disse que eu estava distorcendo a palavra de Deus. Eu provo para você que é mentira. O que eu falei ali eu provo biblicamente. Mas eu provo o que você falou, a tua profecia não é de Deus. Eu provo biblicamente que não é de Deus. Agora você prova o que eu falei ali que você disse que eu estou distorcendo a palavra. Você prova biblicamente que eu estou mentindo, que eu distorci? Traz então o teu argumento para me jogar por terra e tirar a tua máscara. Até quando vocês vão ficar brincando com Deus? Até quando vocês vão ficar brincando de profetinha, de Baal na casa de Deus? Será que não vai levantar homens e mulheres aí corajosos para combater esse tipo de coisa, não? Eu não vou ficar aí para não prejudicar rebanho, porque Deus me chamou com espada. Eu estou me convertendo a Deus, estou buscando ao Senhor. Eu tive uma consagração ontem, eu fui numa consagração bem longe da minha casa. Deus já me revelou. Deus já me revelou o que vai acontecer. E Deus já me revelou o propósito do meu coração. E se é profeta de Deus, não sabe da minha vida, não sabe dos meus propósitos, Deus revelou tudinho o propósito que eu tenho no meu coração. Ele vai me dar vitória. Se eu me humilhar, cada vez mais eu quero me humilhar diante de Deus. Ele já me garantiu a vitória. Mas ele também já me disse: vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus, não é eu. Tomando atitude. Peça a Deus que Deus use como Ele quer. Como Ele quer. Né? Pastor, obrigado por tudo. Perdão se o Senhor não compreendeu certas coisas que eu passei para o Senhor. Até sobre o que eu falei aqui, como fiz um comentário, porque eu fiz curso de teologia e me orgulho disso, ter feito teologia. Até pessoas usar microfone para trazer certo tipo de piadinha, isso ofende também. Isso é feio. Isso não é coisa de homem, de Deus, não. Não é coisa de mulher de Deus pegar o microfone para falar. Se eu fazer um comentário, eu sou teólogo, que eu fiz teologia. Agora eu faço a pergunta: vocês sabem o que é dizer a palavra teologia? Porque pessoas pegam o microfone para dizer: não, porque acha que tem que ter teologia.
O cara ficar soberbo porque fez teologia? O cara fica soberbo porque ele já é o caráter dele de ser soberbo. O cara que fez teologia não deixa ele melhor e nem pior do que ninguém. Deixa ele com sabedoria. Vou falar que eu tava até separei aqui, ó. Teologia é o estudo sobre Deus. Tá entendendo? Teologia é o estudo sobre Deus. Olha, teologia é o estudo declarado e cuidadoso da doutrina cristã. Então você tem que estudar teologia. A Bíblia diz procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, quando pregar, não tem vergonha de falar coisas erradas. Que não tem do que se envergonhar e que manejar bem a palavra da verdade. Então a Bíblia manda você fazer teologia. Você sabia que um pastor, um presbítero, ele tem que ter estudo, tem que saber ensinar, porque a Bíblia é quem diz. Se ofendeu, você ofende alguém, hoje em dia fica tão difícil você se apresentar e dizer que fez curso de teologia. As pessoas, sabe por quê? Porque a maioria não gosta de estudar a Bíblia. Não gosta de estudar a Bíblia. Aí se ofende. Ou pensa que vai querer tomar uma posição dele. Irmão, eu dirigi rebanho, quando chegava uma pessoa mais sábia do que eu procurava me aproximar mais dele, trazer ele para o meu lado para ele me ajudar. As pessoas ficam com medo, não têm confiança no seu ministério, não confiam no seu ministério, ou acham que eu vou tomar a tua posição. Se você tem confiança que Deus é contigo, se o ministério foi Deus que te deu, ninguém vai tirar o que Deus te deu. O que Deus te deu, ninguém tira. Só confiar. Ninguém vai tirar tomar o teu lugar. Foi Deus que te deu. E ai daquele que queira tomar o teu lugar. Porque até pegar o microfone para dizer, para fazer a obra de Deus não precisa ser sabido. Quem falou que não? Não precisa ser sabido? Quem falou que um homem de Deus que está na frente de um rebanho não precisa ter sabedoria? Quem falou isso? Totalmente ao contrário. A Bíblia diz que o cego pode guiar outro cego. Se você não tiver conhecimento, dentro do rebanho tem muito problema. Um líder tem que ter conhecimento e buscar. Conheceis, Oséias 6, 3, se eu não me engano, conheceis e prossigais conhecer as Escrituras. Conheceis e prossigais, ou seja, conhecer e continuar estudando. Esse pastor, eu agradeço a Deus, eu tenho um carinho especial por ele. Creio que é um homem de Deus. Creio que é um homem de Deus. Deixa pra lá, porque a gente não quer entrar nesse conteúdo. Gostaria muito de auxiliar, de ajudar. Nunca tomar tua frente, nunca tomar tua posição. Nunca. Até porque, como muitos talvez vocês não sabem, eu nunca me apresentei nessa igreja. Nunca me apresentei nessa igreja como isso, como aquilo, dizendo que sou isso, sou aquilo. Se vocês descobriram, eu fiz um comentário aqui, quando eu estava expressando esse tipo de coisa, porque a profeta profetizou besterol, eu falei assim, eu tenho conhecimento bíblico, porque eu estudei sobre isso. Fiz curso de paracritologia, estudei sobre isso, estudo até hoje. Mas deixa pra lá, deixa esse assunto para lá. Mas só que são essas coisas que vocês não estão sabendo, que vocês precisam muito saber o que está acontecendo. Muitos irmãos chegaram, por que tu não está indo mais lá? Por que, irmão, vai lá? Pô, gostava que o irmão louvava. Eu digo, não, para não prejudicar o rebanho. Eles não estão entendendo, mas vão entender agora. Porque essa profecia que tentou me derrubar, pode ter me derrubado de lá, de continuar nesse erro. Mas da presença de Deus não vai não. Porque Deus já decretou a vitória sobre a minha vida. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não pense que eu estou guardando mágoa, nem rancor de nenhum de vocês, não. Mesmo você ter profetizado para me humilhar dentro da igreja, cuspir na minha cara, desprezar, chutar, eu só fico triste porque o pastor não tomou nenhuma posição. Como homem de Deus, ele tinha que tomar uma posição.
Porque eu expus tudo o que estava acontecendo. Ele não tomou nenhuma posição. Jesus nunca se deixa vender. Homem de Deus também não se deixa vender. Um certo jovem que comprar Jesus com palavrazinha doce. Bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus, eu creio que Jesus naquele momento é um hipócrita. Deve ter pensado assim, um hipócrita. Ah, tu sabes os mandamentos, não roubar, se teus mandamentos. Tudo isso eu tenho feito. Olha, você achava o bambambam de Jeová. Tudo isso eu tenho feito. Mas Jesus vai lá na ferida. Não vai, vende tudo que tens. Distribui com os pobres. Ele se entristeceu, virou as costas. Ele quis comprar Jesus. Tem irmãozinho que quer comprar o pastor. Pastor, você é tão bonzinho. Depois que o senhor está aqui, não se deixe vender. Você não é barato, pastor. Você é comprado com o sangue do Cordeiro. Quer receber um elogiozinho? Esses mesmos que estão te elogiando são os primeiros que vão jogar pedra sobre ti. E eu sei o que estou falando. Eu sei o que estou falando. Esses primeiros que estão te elogiando, que tu é isso e aquilo, é os primeiros que vai te apedrejar. Tá vendo? Que Deus use de misericórdia. Que Deus abençoe essa igreja. Aí tem homens de Deus, mulheres que têm admiração, jovens que têm um talento. Tem jovens aí que, vou te dizer, são homens de Deus. Se lapidado, vai dar grandes pregadores. Entendeu? Tem jovens aí, sei que tem a sede e o desejo no coração de servir o Senhor. Aproveite. Vocês têm um tesouro na mão de vocês. Não jogue fora. E não deixe que esses profetas de Baal fiquem jogando fora. Isso não. Deus tem misericórdia. Em nome de Jesus. Essas são as minhas palavras, sem nenhuma mágoa de ninguém. Nem guardo mágoa, nem dessa profetisa. Porque para mim, é uma criança. Não estou em conhecimento bíblico. Espírito de rancor, de vingança. Quis me humilhar. Não aceitou bem. Porque nem a Pai do Senhor dava. Nem a Pai do Senhor dava para minha esposa. Eu que fui nela e falei, Pai do Senhor, irmã. Vê se quebra o gelo. Tá achando que eu vou ir para tomar lugar e espaço de vocês? Vou te dizer uma coisa, fui para aí, eu abri mão, tô abrindo mão. Sabe por quê? Tô abrindo mão de um ministério grandíssimo. Eu tenho um convite para dar aula numa convenção, dar aula para pastor. Tenho um convite, eu tô falando isso diante do espelho, aqui não é espírito de Baal, espírito de mentira não. Eu provo isso para você, trago pastor, presidente, tenho um convite para dar aula. Seminário para pastor. E isso não me deixa melhor, soberbo, não. Não me faz melhor do que ninguém, não. Ao contrário. Ao contrário. Isso daí me cresce mais a minha responsabilidade diante de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu abri mão para estar aí, porque eu queria levar minha família para um lugar mais para mim me levantar e retornar a fazer a obra de Deus. Eu abri mão. Sou vice-presidente de uma denominação e abri mão disso para estar aí com vocês. E você cuspira na minha cara. Estou falando isso diante do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus me fulmine se o que eu estou falando aqui é mentira. Sou vice-presidente de uma denominação. Abri mão disso. Não é de uma igreja não, de uma denominação. Para vocês ficarem aí arrotando. Estou querendo tomar lugar, estou querendo tomar cadeira, estou preocupado com cadeirinha. Irmão, para fazer a obra de Deus, não precisa estar no púlpito, nem na frente não. Se faz a obra de Deus embaixo de uma árvore, se faz a obra de Deus em qualquer lugar. Vocês precisam ler Bíblia, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Perdoe alguma coisa. Perdoe-me alguma coisa. Se a minha presença ofendeu vocês, eu agradeço aos irmãos, os verdadeiros irmãos, os jovens, as pessoas que me receberam muito bem lá. Agradeço, peço perdão, mas vou dar continuidade à obra de Deus, porque Deus já vai abrir a porta.
Deus já prometeu para mim que vai abrir a porta. Entendeu? E vocês vão ver. Uma coisa que eu aprendi, eu estava vendo uma reportagem. São coisas que a gente aprende na vida secular. Eu estava vendo uma reportagem quando o Bruce Lee, aí você vai falar, mas você vai entender. Quando o Bruce Lee, ele sentou com o pai dele e falou que ele ia para a América. O pai dele com o coração triste, mas contente, porque o filho dele tinha um sonho. O pai dele esperançoso que o sonho do filho se realizasse. O pai dele vai, filho, vai para a América. Mas eu faço um pedido para você. Aonde você estiver, faça um barulho tão grande que eu possa ouvir daqui. Essa palavra, nessa reportagem que eu estava lendo, me chamou a atenção. O filho dele foi para a América, ficou conhecido mundialmente. O barulho que ele fez chegou lá na China. Chegou ao mundo todo. E em nome de Jesus, vou me humilhar diante do meu Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, e vou fazer um barulho. Não para me soberbecer. Não. Para o nome do Senhor ser glorificado e vocês saberem que Deus é Deus na minha vida. Como é na sua também. Deus abençoe, perdoe alguma coisa, mas essas são minhas palavras. Não poderia deixar de falar isso. Não poderia deixar, não poderia me omitir. Eu te digo uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, não se omita. Omissão é pecado e é grave. Não deixe as pessoas ficar matando as ovelhas e vocês vendo do lado, vocês quietos não. Tomem posição, vocês são homens, são mulheres de Deus, tomem posição, não se omitam. Não se omitam. Essas pessoas que ficam batendo no teu ombro hoje são os primeiros que vai te derrotar. Porque elas estão matando as ovelhas hoje, amanhã pode querer te matar. E você está se omitindo. Se omitindo. O pecado de omissão é gravíssimo contra Deus. Deus tem misericórdia da tua alma. Em nome de Jesus, te peço perdão. Entenda e julgue essa profecia. Julgue essa profecia. Esse é profeta de Deus. Deus abençoe.